Colonialismo, extermínio cultural, invisibilidade de povos, eurocentrismo, distorção de fatos, reescrita histórica. Temas que permeiam o som do rugido da onça de Michele Verusquit. Todas essas ações silenciaram povos originários, inclusive Nee, a personagem principal. Emprestar uma voz para ela recontar a história como deveria ser contada é o objetivo do livro, e sinceramente ele cumpre isso muito bem. Durante a colonização europeia na América do Sul, no século XIX, uma dupla de pesquisadores alemães embarcou no litoral brasileiro rumo à Europa, levando consigo plantas, animais, registros e algumas crianças indígenas. Somente 2 delas chegaram ao destino final. Lançado em 2020, o livro já foi premiado pelo Prêmio Jabuti de Romance Literário em 2022, além de ter sido finalista do Prêmio Oceanos no mesmo ano. Michele nasceu em 1972 em Recife. Atualmente é escritora e historiadora, possuindo mestrado em Literatura e Crítica Literária e doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Em 1817, houve uma expedição organizada por 2 cientistas naturalistas, Spikes e Martins, foram responsáveis pela captura e envio de 2 crianças indígenas para a Europa, sendo mais específica ali para a corte Maximiano I da Baviera. As crianças elas foram retiradas de suas famílias através de troca e foram levadas como exemplares da fauna brasileira. Importante ressaltar que as 2 crianças morreram depois de alguns meses longe de sua família. Durante toda a obra, é possível observar uma crítica ao eurocentrismo. Então, principalmente nos registros dos próprios cientistas, da imprensa e da nobreza e até dos membros da igreja, quanto às 2 crianças, a gente consegue observar essa visão eurocentrista. Em diversas páginas do livro, a autora, antes ou depois de trazer um acontecimento da história, ela pega um trecho de um relato da época que foi escrito por um europeu sobre aquilo, e é uma outra versão dos fatos. Geralmente, esse trecho escrito por um europeu, ele trata a população originária como bárbara, como povos primitivos e incivilizados e socialmente inferiores ao povo europeu. Em um trecho do livro, a autora descreve um jornalista que noticia a morte do menino Juri. E ele escreve o seguinte, abre aspas, faleceu o jovem indígena Johann Juri, a quem os cientistas doutores von Spix e von Martius libertaram do cativeiro no Brasil e trouxeram para essa cidade de Munique. Neste trecho é bem claro a visão eurocentrista das sociedades europeias. A gente consegue perceber que nessa visão, sociedades com culturas e costumes diferentes e modos de viver diferentes das sociedades europeias estariam abaixo na evolução humana. E eles tratam sequestrar crianças de dentro da comunidade e de dentro de suas famílias e levá-las para o outro lado do mundo, onde elas poderiam sofrer com diversas mudanças climáticas, linguísticas, sociais e de convívio. Se elas conseguissem chegar até lá, elas provavelmente morreriam por doenças ou por outro motivo. Em meses, como realmente aconteceu com essas 2 crianças, eles tratam toda essa questão como libertação do cativeiro do Brasil. E neste ponto, a gente consegue observar bem uma característica desses documentos, que eles são documentos que distorcem os fatos, ou ao menos eles balizam os fatos com a intenção de se adequar à narrativa que eles querem retratar. A autora enfatiza essa questão quando, depois de contar a retirada das crianças pela ótica da menina indígena, ela logo em seguida apresenta os registros que um dos pesquisadores anotou sobre isso e que traz outra versão totalmente diferente. E logo depois desse registro, ela coloca para finalizar o capítulo, que é no capítulo 8, abre aspas, letras são animais que, depois de domesticados, apenas obedecem. Para mim, esse é o ponto que mais me chama atenção durante toda a leitura. Eu vou falar sobre 2 personagens que me chamaram a atenção. Claro que há muitos personagens interessantes e que abordam assuntos super importantes, mas eu irei falar de 2, a Josefa e o pai da personagem principal.
Gostaria de começar comentando um pouco sobre o pai da personagem principal. Ele tem um papel importantíssimo na história, por mais que seja uma atitude horrível. Ele foi responsável por trocar a própria filha por ferramentas que os cientistas lhe ofereceram. Esse personagem remete às trocas que os indígenas faziam sem ter noção do real valor das coisas pela falta de conhecimento de coisas fora da sua cultura. O pai de Inê, certamente muito interessado e ganancioso pelas coisas que esses cientistas estavam lhe oferecendo, aceitou sem pestanejar, sem nem pensar na própria filha, o que o faz um personagem horrível. E eu fiquei com ódio dele até o final do livro. Gostaria de chamar a sua atenção agora para uma personagem que a autora desenvolve paralelamente. Josefa é uma mulher que foge da sua história, do seu passado, das suas origens e da própria identidade. Morando em São Paulo há apenas 3 anos, foi visitar uma exposição cultural na Avenida Paulista, onde sente um reconhecimento ao observar as imagens de 2 crianças indígenas. O seu reconhecimento e os questionamentos sobre as suas origens denunciam o aculturamento que os indígenas sofreram. E, atualmente, muitas pessoas são como Josefa. Há uma frase da escritora, feita em uma entrevista para a Folha Pé, que merece ser destacada. Ela diz assim: "Não percebo Josefa como um decalque de mim mesma, apesar de ter emprestado a ela o olhar de quem vive longe de sua terra natal. A metáfora de um povo que precisa olhar para si mesmo, talvez, caiba melhor nela. Viveiros de Castro, antropólogo, diz que no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é." É uma frase que fala dessa falta de percepção de si mesmo, algo muito presente em nós. Há pessoas que, como Josefa, até um determinado momento, aprendeu a ignorar o seu passado, a sua história, a buscar uma nova identidade. Quando ela se reconhece nas crianças indígenas, ela começa a se questionar. Esse questionamento é muito importante. E eu gostei muito do livro por ter deixado isso tão claro e por ter trazido isso à tona. É sempre possível observar a contradição evidente entre o que foi registrado pelos pesquisadores, pelos europeus, pelos colonizadores em geral e a real versão daquilo que aconteceu. Esse é o melhor ponto do livro que eu consigo observar, porque ele traz à tona uma outra narrativa, não como a gente sempre observa aquela frase, a história escrita pelos vencedores. No caso, a gente pode retratar aqui os vencedores como os europeus. Ele traz um registro por aqueles que foram realmente explorados e não tiveram a oportunidade de contar as suas histórias e registrar a sua versão dos fatos. Eu gostei muito do livro e da experiência que eu tive ao lê-lo, e refletir sobre a colonização europeia a partir da visão dos povos escravizados tornou tudo mais profundo e impactante. Pensar e discutir sobre o que aconteceu naquela época é também pensar e discutir sobre o que acontece hoje, porque mesmo muitos séculos depois, ainda existem muitas marcas sobre essa violência e a tentativa de omissão que aconteceu. E uma das partes que eu mais gostei foi logo no início, quando um dos cientistas, o Martius, registra a compra das crianças. E daí, ao invés de escrever o que realmente tinha acontecido, ele escreveu o que o Seitz fez, o que ele queria que estivesse ali. E isso é muito falado pela autora. E por mais que eu já soubesse que isso acontece em algumas fontes históricas, o jeito que ela descreve e que eu pude ler me fez refletir muito e ter uma consciência muito maior dos impactos que isso tem nos nossos estudos e de como a gente enxergava a colonização europeia aqui no Brasil. Uma das coisas que eu mais gostei no livro foi a forma com que a autora consegue entrelaçar histórias do presente com o passado e faz o leitor notar que o que aconteceu antes influencia quem somos hoje. Nós influenciamos e reconstruímos nosso passado por meio da visão de hoje. A segunda parte do livro foca mais no presente e na morte das crianças indígenas, conseguindo misturar diversos tempos em uma única história. É importante ressaltar que esse entrelace do tempo não atrapalha a escolha, porque o tema ele ultrapassa os tempos, sendo revivido por novas ações no presente. Particularmente, eu achei o livro incrível. Ele traz à tona um assunto que estava enterrado na história, como se as pessoas não se importassem mais com isso, e ele serve como um baque. Bom, até agora eu não consegui assimilar tudo que o livro traz, e eu senti muita dor, muita apreensão ao ler, que é algo assim muito agoniante de ver.
É uma coisa horrível. E nós devemos se lembrar de que o nosso povo passou por isso, os brasileiros passaram por isso. Até hoje, os indígenas sofrem, estão desaparecendo cada vez mais. Existiam milhões e agora o número só diminui. E nós temos que voltar a atenção para isso. Eu acho que esse livro é muito importante. Em resumo, gostamos da obra pois a autora cumpre com o objetivo de transmitir uma possível visão dos povos originários durante a colonização, que deixa meio explícito nas primeiras páginas e se faz totalmente perceptível durante a leitura. Além disso, não possui uma linguagem pesada ou de difícil compreensão, permitindo uma leitura fluida e uma história bem escrita. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Até mais!